Boa noite! Iniciamos mais uma semana e mais um programa Elga e Você, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje, como sempre, muitíssimo especial. Iniciamos a semana sempre com ele, cheio de energia e motivação, Carlos Campelo. Dê uma olhadinha. Essa questão de se posicionar, muitas vezes, pode gerar o cancelamento da forma que eu me posicionei. Se eu começar a falar de uma coisa diferente do que a sociedade está falando, eu posso ser alvejado com críticas destrutivas que vão além de opinião. Recebemos também o doutor Lausamar Salomão, que é cirurgião oncológico e nos trouxe aí um assunto muito importante que estamos aí iniciando o mês de março, o mês da conscientização do câncer coloretal. Quando falamos dessa doença, ela tem uma estimativa para acontecer no ano em torno de 40 mil casos, entre homens e mulheres. Nossa! Só que todos esses casos têm um índice de cura altíssimo quando detectado no início. Fique aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. Agora, no nosso programa Elga e Você, é aquele momento que nós esperamos, né? Toda segunda-feira a gente chega aqui juntinhos, cheio de energia para animar a sua semana. Eu e ele, que está aqui no meu lado, Carlos Campelo. Prazer sempre iniciar a semana com você, Carlos. Igualmente. Eu fico olhando para a tela ali para ver a Elga de frente, é super show. Aí quando eu olho, eu tô aqui. Oi, estamos aqui, Carlos. E aí, segunda-feira, mais uma semana cheia de oportunidades, né? Verdade, bastante. Estamos aí cheios de energia, como sempre, contagiando as pessoas para enxergarem a semana como oportunidade, não tipo, é segunda-feira, né? Nós vamos conseguir mudar isso, né? Para todo mundo falar, é segunda-feira hoje. Dia do nosso programa. Carlos, hoje você trouxe um assunto que eu tenho muitas dúvidas também, como telespectadora, que a gente está assistindo muita coisa e se ouve falar muito, mas nem eu sei conceituar, que é sobre cancelamento. É a palavra do momento. Pois é o que a gente está se vendo aqui na sociedade e engraçado que o jeito que está se falando é como se fosse uma coisa nova, né? Mas não é. Então, assim, só mudou o formato. Por onde as pessoas estão atuando? Está chegando muito mais fácil nas pessoas e as pessoas estão conseguindo olhar para isso, falar sobre isso e a gente aqui vai ter a oportunidade de falar cada vez mais e pedir assim um parênteses dentro da programação que a gente está falando de metas, uma coisa parecida, né, para os nossos telespectadores, para a gente falar que está em voga, que está sendo comunicado, ainda mais com esses realities que tem aí, nós temos aí a situação... O BBB que está no ar ressalta muito essa política de cancelamento, né, no momento. As pessoas, assim, elas se sentem... Como é que eu poderia dizer? Poderosas em poder apontar, julgar. Isso, é isso que está acontecendo. Voltando aqui então, Elga, no que você falou sobre essa questão da política de cancelamento do que acontece. Não é uma coisa nova, já é uma coisa de longa data. Vamos aí a 30, 40, 50 anos atrás, onde, por exemplo, se preparava uma peça teatral ou um filme ou coisa parecida, o diretor, né, as pessoas envolvidas por essa obra de arte, eles ficavam esperando a crítica no dia seguinte no jornal, tanto escrito quanto falado.
E era uma expectativa, meu Deus, o que a crítica vai falar? Exato, né? exato. E dependendo do que o crítico, a pessoa falasse ali, colocasse, por exemplo, no jornal escrito, que era bem difundido, o que ele colocasse ali, poderia ser um sucesso ou um fracasso. Não só filmes, não só peças teatrais, mas um restaurante novo, alguma coisa Sim. nova que fosse... Tudo que dependesse, assim, da aquiescência do público, né? Isso. Até aquele um desenho animado, Ratatouille, do chefe. Do chefe, do ratinho. Lindinho aquele filme. Então, lá tinha, foi bem apresentado. Recebia os críticos, recebeu né? o crítico, atender aquela pessoa, porque ele tinha uma importância social muito grande. Ali por detrás dele estava um jornal, uma mídia, estava empresas que eram de alto conceito público, né? E aquilo ali poderia praticar o que a gente está chamando hoje de cancelamento. Mas você falou algo muito importante aí, Campelo. A pessoa, ela tinha autoridade. Um crítico, ele estudou muito, ele tem um conhecimento muito grande sobre aquilo. Então, a opinião dele tem um peso muito grande. Né? Isso está bastante banalizado. Está. A gente entra aqui nessa seara, né? O que é opinião, o que é uma crítica e o que é uma ofensa. E outra, também, por que isso aqui está bem hoje difundido? É a questão do cancelamento. As redes sociais. Então vamos dividir porque são vários cenários. Antigamente tinha a pessoa que, como você muito bem falou, ele estudou, ele estava preparado para isso e ele estava por detrás dele uma mídia, uma imprensa de respeito. Sim. Né? De respeito. Então as pessoas tinham que fazer de tudo para aquela pessoa ser convencida que o produto, o serviço que ele estava oferecendo era um serviço muito bom. Para que isso pudesse envolver as pessoas. Tá? Isso é um fator que a gente pode falar que essa questão do cancelamento que está sendo muito falado hoje, a gente enxerga antigamente por meio de críticas. Isso. Né? Por meio de críticas. Então... Retrata bem, né? Retrata bem. Isso. Essa questão. Anteriormente. Isso. E aí eram poucas pessoas que tinham essa capacidade, que tinham essa oportunidade de estar ali num jornal, por exemplo, tecendo algum comentário sobre o assunto. Então, eram poucas pessoas. Então, a gente vai separando por cenários. Né? Antigamente, tinham poucas pessoas e que estavam por detrás uma mídia, uma imprensa, uma empresa de porte nacional que despertava confiança nas pessoas. Isso. Né? Hoje em dia, isso aí está difundido pelas redes sociais. A gente pode pegar... Qualquer um tem uma conta e pode disseminar. Exato. Exato, e ele pode ali ter o dom da comunicação e mostrar empoderamento naquilo que ele fala e convencer as pessoas. Até mesmo porque a internet traz, algumas pessoas ainda se esconde, né? Se esconde por trás. Ela ainda... Não que seja, porque hoje em dia tem rastreamento, existe maneiras de se descobrir quem está disseminando certas informações. Sim. Mas essas pessoas ainda sentem essa segurança de achar que não precisa mostrar a cara, sabe? Isso empodera mais as pessoas, né? Empodera e também da mesma forma, essa questão de esconder, ele consegue colocar a opinião dele sem afetar a pessoa. Mas olha, eu tenho que fazer um parênteses em relação a isso. Também isso não é novo. Antigamente, tinham pessoas que, por exemplo, faziam obras de arte e para serem aceitas, no caso mulheres, livros, por exemplo, pseudônimos, exatamente, por uma questão de ser aceita no mercado. Então, se fosse uma mulher, aquela obra não seria aceita, mas se fosse um homem, a obra seria aceita. Assim, tá vendo que as coisas elas vão remodelando. Isso, remodelando é a palavra certíssima. Não é nenhuma novidade. A neurociência já está para nos mostrar, para trazer números para isso, que 95% de nós imitamos e apenas 5% criamos.
Verdade. Nossa, é um número muito discrepante. 95% das pessoas são imitadoras. Exatamente. Só 5% cria algo novo. Exatamente, Olga. Nossa, e essa discrepância, Campelo? Isso aí é para a gente nos mostrar e a gente enxergar. E isso aí tá eu, tá você, tá o nosso telespectador, porque tem N circunstâncias na nossa vida, N papéis que a gente exerce durante o dia, né? Durante o momento, e que a gente vai estar imitando, né? Eu, como pai, posso estar imitando meu pai. Sim. Né? Eu, como profissional, posso criar alguma coisa nova, mas, como eu falei, como pai, eu posso estar simplesmente imitando. Então, a maioria do dia, a maioria das nossas ações, independente da circunstância que nós estamos fazendo, nós estamos imitando. E como a gente está imitando, a grande, como é que eu posso falar, o grande dilema que a gente pode passar por essa questão é se eu estou imitando de uma forma consciente ou inconsciente. E na grande maioria das vezes é inconsciente, é do tipo, está todo mundo falando, eu vou falar também, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também, que aí entra naquela questão, o que todo mundo faz eu considero como politicamente correto, mas será que é? Com certeza. Campelo, a pergunta que não quer calar agora, eu tive aqueles meus ímpetos, né? Quando você toma consciência de que olha esses números, 95% imita, 5% cria. Sim. Se você toma essa consciência, você pode mudar? Pode, lógico que pode. E você vai começar a lutar contra crenças interiores, coisas da sua própria essência. O que você pode fazer e deixar de fazer. O que aquilo te aproxima mais de você e o que te afasta mais de você. Mas, Elga, é assim, poder? Pode, mas não é fácil. Não é fácil, porque você vai... exercício, É um exercício, né? É um exercício assim, todo mundo está falando sobre um determinado assunto, todo mundo tem uma opinião sobre determinado assunto. Se eu ficar sem uma opinião, sem nada, eu vou ser julgado também como, você está em cima do muro, você não tem opinião, ou coisa parecida. É a planta, como falam, né? É a planta, como falam. É mesmo o caso da moda. Sabe quando lança uma moda, algo novo? Às vezes você olha para aquilo e fala, eu não usaria jamais, as mulheres vão me entender. Homem também acontece. Você fala, homem também hoje, né? Eu não usaria jamais aquilo ali. Quando passa um tempo, você vê, tipo, aquilo ali passa a ser tão normal e você começa a olhar de uma maneira já diferente, você começa a achar bonito. Né? Pois é. Olha a camisa que eu tô aqui. Tô com a camisa rosa. Eu acho lindo. Pois acho lindo. Pois é. Mas em dado momento da história, homem veste azul e menina veste rosa. É verdade. Pois é. Mas se a gente for um pouquinho antes, lá para trás da história, mulher usava azul e o homem usava rosa. Nossa, eu não sabia disso. Mas a gente sabe que a gente não presta atenção. Vou te falar, nesses filmes de época, principalmente que passa na França, a gente começa a reparar isso. O homem usava maquiagem, o homem usava peruca. Sim, isso é verdade. Eu já vi e a maioria filmes. dos homens usavam tons rosa, salmão, e as mulheres tons de azul. Azuis? Azul, Nossa Você vê? Senhora. Então, como você falou, é a moda. É a moda. E aí o que a população, a maioria está fazendo, é o que eu vou fazer também, eu vou imitar. É o famoso efeito manada, né? É isso aí. Campelo, vamos parar aí, fazer uma pausinha. O assunto está maravilhoso, mas a gente vai parar rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta hoje com ele, sempre iniciando a semana muito bem com Carlos Campelo. E esse assunto maravilhoso, era um assunto que eu já queria abordar há algum tempo. Para debatermos, né? E as pessoas... serem mais responsáveis, poderíamos dizer assim, sim, em relação à sua postura, ter né? a sua opinião. Né? E o que está acontecendo efetivamente com a artista, com a pessoa, Verdade. Carol Conká, né? Como que a gente pode dividir isso aí em fatores? Ela como pessoa, como profissional, coisa parecida, a minha opinião sobre ela, o que a mídia, a imprensa, a sociedade toda começou a falar da situação dela.
e saber que ali por detrás é um jogo, mas mesmo assim o jogo tem a pessoa. Então, É isso que as pessoas se confundem, né, Campelo? Porque é um jogo da vida real. Exato. Então as pessoas entendem que aquilo é real. Aham. E é isso que as pessoas falam, nossa, mas ela é aquela pessoa. Isso aí traz algo muito negativo. Porque, de certa forma, é um jogo, todo mundo está concorrendo a 1,5 milhão. Exato, todo Às mundo vezes você quer, escolhe né? o caminho errado. Aham. E muitas pessoas acham dessa forma, mas não tem câmera também, né? Mas são os próprios que estão apontando o dedo lá, Isso, julgando. Elga. E considerando a pesquisa que a gente tem na base na neurociência, que 95% do tempo a gente está, 95% de nós estamos imitando alguma situação, e aí entra aquele caso, né? Em que momento da minha vida eu fui uma Carol Conká? Em que momento da minha vida eu apontei o dedo? Em que momento da minha vida eu julguei? Em que momento da minha vida, caramba, eu manipulei, eu fui contra, inclusive, meus princípios, né? Eu julguei, joguei sujo. Própria covardia. Às vezes você encontra numa situação, por exemplo, num grupo de pessoas que todo mundo está compartilhando da mesma opinião. Só você que não. Muito poucos têm a atitude de se posicionar contrário. Você está entendendo? E essa questão da posição, de se posicionar, muitas vezes, pode gerar o cancelamento da forma que eu me posicionei. Se eu começar a falar de uma coisa diferente do que a sociedade está falando, eu posso ser alvejado com críticas destrutivas que vão além de opinião, vão querer me destituir, vão querer me diminuir para que a minha fala, o que eu estou proferindo, não seja propagado para todos. Então vai ter um grupo que vai ter o interesse de querer diminuir o outro grupo. Então aí começam as divisões de grupos. O que a gente vê no Big Brother, em qualquer outro reality, a gente vê... Aquilo lá é um experimento, né? É um experimento social. Eu uso social. Aquilo ali para fazer experimento social exatamente para eu avaliar e colocar em prática o meu aprendizado. Campelo, não dá um medinho entrar lá e você se conhecer, talvez? Você colocar em situação e falar, meu Deus, né? Não é também só a questão de eu me conhecer, é a questão de expor as minhas fragilidades. E quem de nós aqui vai querer expor as fragilidades? A gente vê nas redes sociais. A gente vê nas redes sociais que esses tempos eles cancelaram a questão de mostrar o número de views, porque as pessoas estavam, nossa, eu publiquei uma foto e não tive tantos views nessa foto, ninguém me visitou, ninguém curtiu, né? As curtidas, melhor dizendo. E as pessoas, assim, ela tem um envolvimento emocional com isso, dão um valor tão grande a isso. Exato. Sabe? Que estava desencadeando vários problemas de saúde mental, né? Exato, o processo de aceitação. Sim. E o que acontece em contrapartida à política do cancelamento, que isso é um problema, é as pessoas começarem a se retrair, ficarem quietas e não emitirem sem a sua opinião. Muitas vezes está tendo uma situação ali na frente, eu tenho uma palavra, eu tenho uma forma de querer ajudar, mas aí eu vou ficar pensando, como que eu vou falar isso? O que a outra pessoa vai entender com isso que eu vou falar? Será que ela vai ficar diminuída? Será que ela vai se sentir reprimida? Será que eu vou magoá-la ou coisa parecida? O que vai acontecer? As pessoas começam a se retrair das suas opiniões. Já vão ficando, intimidadas. As plantas, que nem você que citou ali. Fica em cima do muro, nem A nem ali, B. Fala, nem vou me meter, né? E isso é ruim para aquela pessoa, inclusive que aquela pessoa que quer trabalhar sua motivação, e uma das coisas para trabalhar sua motivação é passar credibilidade no que fala. Sim. Se eu não falar, como é que eu vou passar credibilidade? Aí você pode até me perguntar, que me vê aqui, ok, eu sou mudo, eu não falo, mas eu tenho expressão. Lembrando que as palavras são apenas 7% do processo de comunicação. Verdade, os outros 93% você já trouxe esse assunto. É a postura, né? É a forma não verbal de eu me comunicar. Então, existem formas de eu me comunicar. Tanto é que, mais um parênteses aqui, para aqueles que são mudos, uma vez eu estava fazendo um curso de Libras, porque eu perguntei por que tem que fazer gestos com a boca, está falando com as mãos, para passar emoção. Entendi. Facilita
A conexão, né? Facilita para outra pessoa enxergar a emoção que está passando, né? A expressão do rosto, ela passa, ela transmite emoção. Então, tudo é uma questão de credibilidade. Então, Elga, como eu falei, dividindo em vários cenários. Cancelamento não é uma coisa nova, já existia há muito tempo. Hoje está difundida exatamente por conta das redes sociais e banalizada. Banalizado, Sim. Até porque as pessoas não estão estudando a fundo a questão de comportamento, a sua opinião, não está baseada em fatos e dados, está baseado em achismo. E, por incrível que pareça, a ciência já nos mostra que a gente vai nessa, que nem você falou. Efeito manada. Efeito manada, a gente vai junto. Um né? vai, outros vão atrás. Né? Campelo, as pessoas, tirando de exemplo, o mesmo caso da Carol Conká, estão muito cruéis, estendendo aos familiares essa rejeição, né, ao comportamento, à estratégia da pessoa ou à pessoa. A gente nunca sabe se é um comportamento ou se é algo que a pessoa tem na vida ou se a pessoa acabou se descobriu. Mas aí se estendeu à família. Isso aí é uma crueldade, né, do ser humano. É isso que está acontecendo. E nesse Big Brother dá muito pano para manga, né? Dá ainda para a gente falar muito sobre isso, porque isso, além da extensão familiar, isso entrou em questões raciais, sim, questões religiosas, questões regional do Brasil. Apresentou durante esse programa várias discrepâncias, várias opiniões, que na verdade não foram opiniões, né? Porque a opinião ela é baseada em fatos e dados, é a minha opinião, mas é baseada no achismo, nas minhas crenças, naquilo que minha crença pode ser limitante, né? Não necessariamente ser verdadeira, na forma de agressão a outra pessoa. E essa agressão, que nem você comentou, indo além daquele personagem que está lá, né? Outro que saiu também do programa, o Nego Di, ele falou que... Sofreu muito também. Ameaça, ele falou do filho dele... Ameaça de morte. De morte. Falou do Sim. filho dele de 15 anos não poder sair de casa. Imagina, gente, a situação que nós estamos fabricando isso. Sério, grave. E engraçado que a mídia está se pegando nisso, né? Até potencializando também. Potencializou. E o que nos remete ainda a pensar mais. Quanto que a mídia potencializa certas coisas que eu não estou enxergando e que isso entra dentro de mim e eu começo a entrar no efeito manada sem nem eu saber. Minha opinião acaba sendo banalizada por aquilo que eu ouvi dizer, né? Então, a partir do momento que se a minha opinião está banalizada por aquilo que eu ouvi dizer e eu não tenho base em fatos e dados, a possibilidade de eu estar agredindo o outro é muito grande. Além de ser grande, ela é, de certa forma, algumas vezes radical. E que é isso que a gente viu na política aqui no Brasil nos últimos anos. Sim. A gente radicalizou, né? E não só aqui no Brasil, eu estive vendo uns programas nos Estados Unidos que aconteceu agora com a mudança lá do presidente também. Eles colocaram de uma forma que um é o salvador e o outro é o destruidor. Sim. Né? E eu simplesmente vou pelo efeito manada. Eu não vou procurar fatos e dados condizentes para olhar quem está certo, quem está errado, na minha opinião, fazer a minha aquilo de uma forma adequada, né? A sua leitura. É isso, a minha leitura. E se o outro tiver uma leitura diferente, de eu parar e escutar e entender o que normalmente acontece. Não saindo do Big Brother, saindo do Carol Conká, na nossa vida, o que acontece? A gente vai para o embate. Sim. A gente vai querer desmerecer o outro, a gente vai querer diminuir o outro. A qualquer custo, A qualquer custo. Porque para minha opinião prevalecer e a opinião dele ser diluída por outras questões, outros fatores que eu vá até inventando e vou colocando, né? E aí, pegando a personagem Carol Conká, que ela está lá no programa, a gente enxerga isso. A forma dela manipular, ela fala uma coisa e depois ela imputa que a outra pessoa falou, e ela fala com tanta maestria, e ela fala com tanta propriedade,
que se usado para o lado do bem, essa menina vai longe, ela tem futuro, porque ela tem condições de... É persuasiva. Persuasiva. Ela é muito persuasiva. Para usar para o lado... A forma dela falar também, né? É empoderada. Né? Empoderada. Ela já tem essa bandeira desde antes de entrar no Big Brother, a própria música dela de empoderamento. Sim, exato. Né? E quando eu falei para o bem, é assim, é uma coisa que me ajuda e ajuda o próximo. Não é uma coisa que só me ajuda. Né? Se só me ajuda, não é uma coisa bem legal. Então, ela usando desses atributos, que ela tem, até acredito que ela vai dar a volta por cima na carreira dela na hora que ela conseguir enxergar. É um passo importante que eu também gostaria. Foi um aprendizado gigante que ela teve e vai ter ainda no decorrer, porque a saída foi muito, foi traumatizante, né? Sair e encontrar um país inteiro contra você. Até fora do país, houve muitas manifestações de pessoas muito influentes, né? Que se manifestaram contra. Então, foi algo que se propagou totalmente. Então, você imagina o que ela não vem sofrendo, né? E as consequências dos seus próprios atos. Então, é importante as pessoas fazerem uma reflexão também. Também, e sabe assim, ó, como você citou um exemplo, ó, além Brasil, olha o que aconteceu no Big Brother da Itália. O que aconteceu? Eu não estou sabendo. Tinha uma brasileira, ela pediu apoio dos brasileiros e lá era uma pessoa que, segundo a mídia também fala, não assisti, não vi, né? Mas falava que ela era uma pessoa que não era de um caráter aceitável dentro da casa. Da brasileira, meu Deus do céu, nos representando, como assim? Pois é, pediu apoio dos brasileiros. O que os brasileiros fizeram? Abraçaram a causa, começaram a votar para ela ficar lá. Nossa! Né? Em contrapartida, o que aconteceu agora? Brasileiros, agora nós vamos entrar no seu Big Brother e nós vamos começar a votar e prejudicar o trabalho de vocês. O que vocês estão pensando, quer dizer, a ideia que o brasileiro está tendo. Né? Sim. Então, olha só, a política do A e B, toma lá, dá cá. Né? Olha a proporção que isso proporção tomou. que toma as decisões, ainda mais decisões populistas, né? É interessante. Muita gente também está com tempo também, né, Campelo? Para com isso. Agora de tudo isso... Para ficar votando, interferindo no reality de outro país, como assim? Pois é. O povo está com tempo, né, Agora, tá com tempo. Agora uma coisa assim que a gente tem que levar em consideração, dessa política de cancelamento existe há muito tempo, é o seguinte, eu posso aprender com os meus erros, mas é melhor aprender com os erros dos outros. Com certeza! Então, que isso que esteja acontecendo, que eu sou um dos que estou lá apontando, julgando e criticando, para eu ver exatamente o que daquilo ali é meu. Sim. Né? O que daquilo ali eu estou enxergando na outra pessoa, criticando a outra pessoa, mas na verdade sou eu. Eu faço isso. Tipo assim, existem comportamentos ali dela que se as pessoas olharem, fizerem uma autorreflexão, começam também a evoluir, falar, nossa, olha o quanto isso é feio, o quanto isso é errado. Eu mesmo não gosto, mas às vezes eu estou tendo o mesmo comportamento sem perceber, porque eu não costumo me olhar. Você só olha para os outros, né, Campelo? Exato, é mais fácil olhar para os outros, né? Exato. E lembre-se daqueles 95% que a gente está imitando as pessoas, talvez eu esteja até criticando, né? Porque os outros estão criticando. Verdade. Não necessariamente até porque eu tenho essa opinião. Nem assisti o programa, mas estou criticando, por exemplo. Vamos ter mais responsabilidade com os nossos atos, com os nossos julgamentos, mais né? empatia. Mais empatia, se colocar no lugar do outro e tentar usar esses exemplos para todo mundo evoluir e melhorar nas relações, na sua forma de lidar com outro ser humano, ter mais respeito para com o outro e entender também que as pessoas melhoram, evoluem, mudam sim. Evoluem. Seria a palavra mais correta, porque as pessoas colocam tanto na cabeça que as pessoas não mudam, mas elas evoluem, elas amadurecem, aprendem, né? São outras palavras que geram mudanças também, né, Campelo? Que esse exemplo da Carol Cucá seja um exemplo para nós, assim, olha, se sentir pessoas com opiniões diferentes, qual que é a minha atitude?
eu estou tendo uma atitude Carol Cocá do programa do BBB ou estou tendo uma atitude empática, olhando para o outro, fazendo diferente daquilo que ela apresentou no programa, e eu estou fazendo como? Para olhar para mim. Autorreflexão, Exato. né? Campelo, maravilhoso, adorei nosso bate-papo. Iniciar a semana assim, com essas reflexões, sempre nos faz bem, viu? Muito obrigada. Obrigado a você e a todos. Até a próxima semana. Até. E o Elgue Você de hoje continua, a gente já volta com mais uma entrevista sensacional. Estamos iniciando o mês de março, o mês da conscientização ao combate ao câncer coloretal. E temos um bate-papo aí com o Dr. Lausamar Salomão, então a gente já volta. E agora no nosso programa Elga e Você, vamos bater um papo sobre um assunto muito importante que a gente faz questão de trazer ao conhecimento de vocês, e para isso estamos recebendo o Dr. Lausamar Salomão Júnior, cirurgião oncológico. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Elga, pelo convite e boa noite a todos. Nós que agradecemos, doutor, o senhor estar aqui compartilhando seu tempo. Eu sei que o senhor tem uma agenda bastante corrida, mas o senhor está aqui transmitindo seus conhecimentos e trazendo aí para as pessoas informações. Todo mundo tem medo de falar de câncer, né? E nós vamos bater um papo sobre um câncer que tem uma incidência muito grande, que é o de colo retal, que iniciou aí o mês de março. Estamos iniciando hoje, segunda-feira, com uma campanha de conscientização e informação sobre o câncer do colo retal. É assim que fala, doutor? É isso mesmo. Esse mês de março é o período de conscientização para o combate ao câncer de cólon e reto, né? E estamos aqui à disposição para responder as perguntas o que for necessário e desmistificar essa palavra câncer, né? Perfeito, doutor. Eu sempre reforço, quando vamos ter um bate-papo em relação ao câncer, que as pessoas não querem nem falar o nome. Câncer não atrai, né? Não vou falar. E a mesma coisa em relação à prevenção, o diagnóstico. As pessoas morrem de medo de ir até o médico, fazer essa fiscalização para ver se está tudo ok. E a prevenção e o diagnóstico precoce muda muita coisa, né, doutor? Com certeza, muda bastante coisa. E falando um pouco sobre o câncer coloretal, é um câncer que incide no intestino grosso. Ou seja, é um intestino grosso, tem o cólon, a parte final, que é o reto, e o ânus. Quando falamos dessa doença, ela tem uma estimativa para acontecer no ano em torno de 40 mil casos, entre homens e mulheres. Nossa! Só que todos esses casos têm um índice de cura altíssimo quando detectado no início. Faz toda a diferença, então. Muita diferença. E falando um pouco mais sobre o câncer de cólon, mesmo a partir do diagnóstico, a prevalência é muito importante. Ou seja, o paciente, mesmo com diagnóstico, ele está vivo. Sim. Prevalente, mesmo com a doença, em alguns casos de doença avançada, mas continuam vivos. Isso em caráter de tratamento. Sim, ele faz o tratamento e a sobrevida dele é longa e muitos chegam a curar, né? Exatamente, muitos chegam a curar. Então não é aquela sentença de morte, como todo mundo já tem aquele medo, né? Para câncer de cólon e reto, nós olhamos com bons olhos, visto que há muitas intervenções a serem feitas, tanto da parte da cirurgia, assim como da quimioterapia, que são os medicamentos, assim como da radioterapia. Então olhamos com bons olhos, com índice de sucesso bem interessantes. Ai, maravilha, viu? Essas informações nos deixam assim otimistas, esperançosos, né? Que isso aí só vem evoluindo, questão de tratamento. Mas vamos falar de prevenção, né, doutor? Esse tipo de câncer tem uma relação muito grande com alimentação, com hábitos saudáveis, né? Isso mesmo, Elga. Bem comentado, é interessante que esse hábito de vida tenha que ser realmente muito bem olhado. Sim. Existem os fatores de risco, né? Esses fatores de risco, dentre eles, são a idade acima dos 50 anos. Esse é um marco, doutor? Passou dos 50 anos, você tem que ter uma rotina diferente. Uma fiscalização, tá lá fazendo um check-up. A incidência mundial é em torno de 6% e se espera que essa incidência aconteça na data entre 50 e 60 anos.
Então, a partir dos 50 anos, cabe a vigilância. E essa vigilância é dada nessa idade porque você consegue prevenir a evolução deste câncer pela detecção de pólipos, que são lesões benignas que ficam na parede do intestino. Entendi. E quando esses pólipos são diagnosticados através de exames como a colonoscopia e retirados, é o início de um tratamento. Então, esses pólipos, no início, eles são benignos, mas evoluem num prazo longo, até de 10 anos, para o câncer. Então, quando se fala a data incidente de 50, 60 anos, a partir do diagnóstico de um pólipo, você consegue retirá-lo e evitar o câncer naquele curso de 10 anos. Já, foi lá fiscalizar, fez a colonoscopia? Colonoscopia. Colonoscopia. Diagnosticou um pólipo, pólipo? Exatamente. Então, o procedimento daí para frente é de retirada por segurança. Exatamente. E esses pólipos são como se fossem vegetações ou nódulozinhos grudados na parede, como se fosse um pedículo, como se fosse uma verruga, normalmente na parte interna do intestino. E automaticamente, quando o médico faz a colonoscopia no paciente e ele encontra esses pólipos, automaticamente já são retirados. Então, no exame mesmo? Preventivos, exatamente. Nossa, que maravilha. Essa evolução desse pólipo, a probabilidade de se transformar num problema, num câncer, é grande? Sim, é uma sequência. A presença do pólipo, se ele não tratado, num curso de até 10 anos, ele pode virar o câncer. Doutor, e então o assunto é prevenção. A prevenção seria se alimentar bem? É, isso mesmo, Elga. Exercício físico? Isso mesmo, atividade física. Lógico que ser bem monitorado, né? Não é vamos começar a atividade física, não. Vamos aos poucos e inserindo sempre na sua vida. Exatamente. Uma caminhada já é um bom começo, doutor? É um bom começo. Se movimentar é importante. Então, a atividade física, a alimentação é muito importante. Tirar um pouco a carne vermelha, os alimentos processados, né? A carne é vilão nesse... Em excesso, tudo em excesso, né, Elga? Tudo. Doutor, então, adicionar mais as fibras, as frutas, isso realmente faz a diferença. Sim, porque tem a relação, né? O intestino processa tudo ali, as fibras facilitam mesmo você ter uma evacuação com mais frequência, não ter problema. Constipação intestinal tem relação também, doutor? Tem. É sabido, quanto mais tempo as fezes ficam em contato com a parede do intestino, mais toxina, mais lesões acontecem na parede interna do intestino. Nossa. Então, a regularização do trânsito intestinal é muito interessante, é muito importante. Nossa Senhora! E olha, as pessoas, com conversas normais, com amigas, amigos, muitos têm problema de evacuação, né, doutor? Tem aquele não consegue ir ao banheiro regularmente. E você mudando sua alimentação, inserindo alguns tipos de alimentos, isso aí corrige naturalmente. Sem precisar ficar tomando remédios, chás, né? Assim como a atividade física também favorece a essa... Atividade física também? Favorece, sim. Que maravilha, né? Então, eu tenho uma pergunta muito importante. Os homens têm uma incidência maior do que nas mulheres, né? Pouca coisa a mais, mas tem. Mas prevalece. Exatamente. Por quê, doutor? Eu acredito que seja esse hábito de vida de beber mais e comer bastante carnes. Bebida alcoólica também. Tabagismo. Entendi. E os homens geralmente fumam mais e bebem mais, né? A gordura visceral, ou seja, a barriga, né? Isso tem essa predisposição, sim. Né? Então, é interessante se preocupar em relação a isso. Mas eu digo, é muito pouca diferença. Existem estados, por exemplo, como a região sudeste e centro-oeste, o câncer de cólon e reto, ele é o segundo mais incidente em homens. Segundo, porque eu não estou contando os cânceres de pele. Então, primeiro vem o câncer de próstata, segundo vem o câncer coloretal. Na mulher, aí, em algumas regiões, é o segundo também, né? Nossa! Principalmente a região sul e sudeste. Então, é uma situação que tem que abrir os olhos, fazer um hábito de vida interessante e, lógico, prevenir. Tem algumas situações que são predisposições genéticas, né? Tipo, tem incidência na família.
É, a hereditariedade. Então, casos de hereditariedade com pais e irmãos com câncer de intestino, abre-se a necessidade de investigação dos demais membros e outras predisposições, né? Como... No caso, por exemplo, é uma pessoa que já tem alguém na família, um pai, uma mãe, um avô. O avô também é uma preocupação. Intestino. Com câncer de intestino, teve esse histórico, teria que esse comportamento vigilante que o senhor falou, que de repente comece após os 50, reduzir isso? É interessante essa pergunta, Elga, porque vai muito de acordo com a idade de incidência no familiar. Nossa. Então, se um familiar teve o câncer de intestino abaixo dos 50 anos, conta-se 10 anos como tempo limite e os demais familiares devem realizar todo o screening, que é o rastreio, a partir dessa idade. Agora, aqueles que se incidiram a partir dos 60 anos, consequentemente, os demais membros da família iniciam o rastreio a partir dos 50 anos. Nossa, então é bom mostrar essas relações, né, para as pessoas ficarem, porque as pessoas geralmente são um pouco omissas. Sim. Né, com esse comportamento vigilante que o senhor falou, tem aqueles exames de rotina, a partir de uma certa idade, fazer um check-up completo, né, doutor? Exatamente. E tem os sinais de alerta, né, Elga? Esses sinais de alerta devem ser levados em consideração. Por exemplo, perceber que o hábito intestinal aumentou a frequência, ou seja, estou indo mais vezes ao banheiro. Assim como eu comecei a apresentar cólicas para evacuar, isso também é um sinal de alerta. E outra coisa que também é a presença de sangue nas fezes. Então, essa parte, doutor, eu quero conversar um pouquinho mais aprofundadamente, porque eles se confundem, existe muito caso de hemorroidas, né, e que confunde a pessoa a diagnosticar. Mas eu vou pedir para o senhor segurar um pouquinho. Tudo bem. Eu vou chamar um intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta recebendo o doutor Lauzamar Salomão, que é cirurgião oncológico, e está aí nos trazendo muita informação em relação ao câncer de colo retal, que estamos no mês de conscientização, né, doutor? isso mesmo, Elga. Estou à disposição e quero responder todas as perguntas. Doutor, então, mês de março, mês de conscientização, nós finalizamos o bloco anterior falando da questão da presença de sangue nas fezes. Porém, existe muitas pessoas que têm problemas de hemorroida. Então, gera uma confusão, porque às vezes a hemorroida gera um sangramento também. Né? Tem alguma diferença, algo que possa ajudar as pessoas a ligar esse alerta e falar, não, isso aqui não é. Porque geralmente quem tem um problema de hemorroida já tem problema de constipação intestinal, isso aí já é um histórico na vida dele, né? Assim, a coisa mais importante é não fechar os olhos e pensar que é hemorroida e esquecer de outras possibilidades. Então, a doença hemorroidária, ela não acontece de uma noite para o dia, ela vem uma cronicidade, um período, uma predisposição, principalmente a alimentos condimentados, excesso de gorduras, Sim. assim como a condição de obesidade e permanência por um longo período sentado ao vaso. Isso favorece a presença surgimento de hemorroida? De hemorroidas. Então, assim, é importante, durante um ato de evacuação, é sentar ao vaso, fazer a higienização e ponto final. Não ficar perdendo tempo em ler notícias, revista, né, doutor? Muita gente celular, tem esse hábito. Exatamente. Fica no celular até esquece, ou lê uma revista, né? Então, é uma situação crônica, ou seja, vem acontecendo e essa predisposição. Agora, o surgimento de um sangramento que antes não existia e, apesar de todos os cuidados, mesmo assim surgiu, assim como um sangue vivo ou até mesmo um sangue um pouquinho mais digerido, assim como fezes que começaram a se tornar mais finas ou afiladas, assim como a cólica. Então, se você tem muita cólica, no ato da evacuação, é um sinal que você tem que já ligar o alerta. E é algo que não tinha antes e começa a ter cólica. Às vezes o paciente com um câncer de cólon e reto, que ao final, o paciente apresenta uma vontade de ir ao vaso, sente aquela cólica e não sai. Por vezes sai aquele muco, que a gente chama aquele catarro. Sim. Mas não sai fezes. Isso é um fator de alerta importante que deve ser investigado. Tipo, já é algo que demonstra uma certa evolução?
Exatamente. É como se estivesse crescendo no interior do intestino, já atrapalhando a passagem das fezes. E é uma situação que é um alerta importante. Então, se isso não acontecia antes e passou a acontecer, opa, procure logo um médico para fazer um exame de colonoscopia ou até mesmo um exame de toque. Sim. O exame de toque ainda é o mais efetivo, doutor? Ele é o início de tudo. Então, um exame clínico fácil de ser realizado em consultório. Sim. E consegue examinar até 10 centímetros da borda anal a presença ou não de doença. Entendi. E é um exame importante, aviso aos telespectadores que não é para ter pudor, não é para ter receios. Com certeza. É um exame que dá um diagnóstico importante e assim como uma colonoscopia, é um exame que é feito com um preparo intestinal prévio e durante o exame de endoscopia, o paciente fica totalmente sedado, dormindo, não percebe nada, não visualiza nada. Sim, mas as pessoas ainda têm esse preconceito, né? Mas tem que quebrar esse estigma, né? Porque é saúde, é continuidade de vida, né, doutor? Não pode levar, tipo, deixar as brincadeiras prevalecerem, né? Com certeza. Doutor, e vamos falar um pouquinho em relação a tratamentos, evolução, como é que está? Tem agora a tecnologia, desenvolveu algo que está facilitando esses tratamentos? Digo pela parte da cirurgia, assim como tem da oncologia clínica, a quimioterapia e a radioterapia, nós temos evoluído cada vez mais. Ai, que e, maravilha. consequentemente, o principal propósito no tratamento do câncer cólon retal é tirar o paciente daquele medo da colostomia, que é o intestino para fora, que é a evacuação por um período pela barriga. Isso é uma coisa assim que realmente em algumas situações, principalmente situações mais avançadas do câncer, isso pode acontecer. Porém, cada vez mais com diagnósticos precoces, iniciando o tratamento, consequentemente esse risco diminui bastante. E nós temos hoje diversos tipos de cirurgias e de intervenção. Dentre eles a cirurgia aberta, que é proposta pelo SUS, assim como cirurgias videolaparoscópicas, que são feitas através de furinhos pelo abdômen. Que já é uma evolução, Uma evolução. Assim como a cirurgia robótica. Então, são situações que levam um pós-operatório com mais tranquilidade, sem riscos de acontecer o que chamamos de complicações e também após a recuperação dos procedimentos cirúrgicos, nós temos a análise completa do estágio da doença e as indicações, que chamamos de indicações profiláticas, que seria a quimioterapia associado ou não à radioterapia. Entendi. Então, de qualquer forma, mesmo fazendo a cirurgia, a quimioterapia ou radioterapia é necessário, né? Pode ser, dependendo do estágio da doença. Se é um estágio inicial, não se faz quimioterapia nem rádio. Olha que maravilha, doutor. Sim. Nossa, porque todo mundo acredita ainda que diagnosticou câncer, quimioterapia tem que ser realizada, né? E é um tratamento agressivo, tem todo o problema de queda de cabelo, que a pessoa, assim, ela sofre muito, né? Por causa o tratamento muito forte, então tem como é que fala, doutor? Os efeitos colaterais. Efeitos colaterais, que, assim, são agressivos, né? E hoje, atualmente, as medicações pré-quimioterapias tem favorecido cada vez mais a menores efeitos colaterais, a menores vômitos, né? Queda de cabelo para câncer de cólon e reto, os medicamentos, em alguns casos, não caem, na maioria dos casos não cai o cabelo, na maioria. Nossa, é uma super evolução. Porém, alguns pode acontecer, né? E é uma situação que cada vez mais as drogas medicadas, que são terapias citotóxicas, são cada vez mais seguras, trazendo excelentes resultados. Então, acredite, em casos onde há a saída da doença do local dela de origem, que é do intestino, e acometendo alguns gânglios ou até outras vísceras, boas respostas acontecem aos quimioterápicos. Olha que maravilha. Doutor, no caso, o alerta mesmo, a mensagem que nós temos que passar
para os telespectadores é prevenção, né? Prevenção. Porque tudo que o senhor me passou aí de informação, com um diagnóstico precoce, com uma mudança no estilo de vida, você te tira desse grupo de risco, né? Exatamente. Já reduz a sua porcentagem de incidência, é isso? Exatamente. Concordo com você plenamente, mas é lógico que a partir dos 50 anos inicia todo o rastreio. Sim. Iniciando o rastreio e você mantendo o hábito de vida ok, fiquem tranquilos. Se vier a acontecer, lógico, a condição de tratamento em estágios iniciais terá melhores resultados. Mas que bom. Doutor, essas campanhas que vêm sendo realizadas, o senhor acredita que as pessoas estão se conscientizando mais? Hoje, o acesso às mídias digitais, assim como televisão, tem se tornado cada vez mais frequente. Sim. E essa informação tem chegado facilmente às pessoas que realmente procuram essa notícia. E quando chega, nós temos tido disponibilidade de atendimento em todos os aspectos, tanto no âmbito do SUS, assim como convênio particular. Sim. E essas campanhas de conscientização abrem essas chances de serem atendidos, os pacientes serem atendidos, dar segurança aos familiares, dar segurança ao paciente, que, consequentemente, o diagnóstico e tratamento vão trazer resultados, isso com sucesso. E a pessoa, assim, fica mais ligada, né? Porque, às vezes, você vai levando sua vida, empurrando com a barriga, já existe todo aquele medo também de ir procurar, né? E fala, vai que eu descubro. E tem pessoas ainda, principalmente os homens, né, doutor, que falam, olha, se for procurar, mexer, aí que dá problema. Aí que... E é uma coisa, assim, muito... É uma desinformação. Exatamente, isso, né, doutor? Exatamente. O que você falou em relação a isso é muito interessante, porque muitos já chegam com medo, falam, já tive casos que mexeram e realmente não deram certo. É muito importante estar ligado a profissionais que trabalham constantemente com essa doença. Não é só um profissional, é uma equipe, né, constada por cirurgião oncológico, por oncologista clínico e por radioterapeuta. Então, essa equipe multiprofissional, juntos de nutricionistas, psicólogos, de enfermeiros, trazem o resultado que todos esperam. Então, não é para ter medo, é para acreditar que isso tem bons resultados e cura. E cada vez mais está chegando ao sucesso na, erradicação, né, da doença no organismo. Lembrando que é uma doença crônica degenerativa, ou seja, as pessoas envelhecem, todos nós envelhecemos e, consequentemente, abrimos essa porta de possibilidade para desenvolver uma doença desse tipo. E surgindo o conhecimento, o discernimento de procurar atendimento logo, é o que faz a diferença para continuarmos cada vez mais com longevidade. Hoje espera-se tempo médio de vida do brasileiro em 83. Olha, já está em 83, doutor. E, consequentemente, podemos chegar aos 90 e assim vamos, dessa forma. Vamos subir nessa expectativa de vida e está nas nossas mãos, né? Hábitos saudáveis, praticar exercício físico, se alimentar bem, que a gente diminui muito o risco de desenvolver uma doença como câncer de colo retal, né, doutor? Doutor, agradeço demais a sua presença, foi maravilhoso o nosso bate-papo, nossa conversa, muita informação e eu espero receber o senhor logo aqui. Eu que agradeço, Elga, estou à disposição. Uma boa noite a todos. Obrigada. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube. Entre lá, se inscreva e essa entrevista já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.